Boa tarde, estimados alunos, meus alunos de Escola Bíblica Dominical, da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Montanha. Temos hoje mais uma aula de Escola Bíblica Dominical a respeito de política e cosmovisão cristã, hoje para falar a respeito do governo e nossas obrigações. O texto que nós temos usado nesse estudo, Romanos capítulo 13, versículo 1 a 7. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terá louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Então nós devemos estar sujeitos às autoridades, não apenas pelo medo, não apenas pelo temor de sermos punidos por alguma falta que venhamos a praticar, mas acima de tudo por dever de consciência, por sabermos que somos cristãos e como cristãos devemos obedecer às autoridades conforme nos orienta a palavra de Deus. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Então, ao longo das aulas anteriores, nós falamos a respeito da autoridade, nós falamos a respeito do governo, nós falamos a respeito da política, fizemos um breve e sucinto relatório a respeito das diversas fases bíblicas em que nós vemos sistemas de governo diferentes. Também na fase pós-bíblica, nós vemos como o governo foi organizado. E na Bíblia nós estudamos principalmente passagens a respeito daquilo que foi nos ensinado por João Batista, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo apóstolo Paulo, que é essa passagem, no capítulo 13 de Romanos, e também ensinamentos do apóstolo Pedro, todos reforçando a necessidade de participarmos desse dever de obediência às autoridades. E hoje a nossa lição, o que é política para o seu legítimo envolvimento. Como nós podemos nos envolver com política de forma legítima. Agora, não é sem motivo que quando nós falamos de política, muitas pessoas trazem dentro de si um ranço, né? Um ranço a respeito de achar que a política é algo por natureza mal, a política é algo totalmente corrompido, a política é algo que não tem solução, em que Deus não está presente, em que impera a hipocrisia, os conchavos, a corrupção.
Mas a Bíblia, em tudo que nós temos falado, diz que Deus é o soberano, inclusive da vida pública e de toda a sociedade. Então não existe nenhuma parte daquilo que é humano, das instituições e da vida humana, que Deus não seja soberano. Então Deus é soberano, inclusive, sobre a política. E sendo soberano sobre a política, ele é soberano sobre as autoridades e sobre os governos. Sua palavra nos ensina a viver como crentes na igreja e na sociedade, convencidos de que não existe 1 milímetro sequer em todo o universo que o Senhor não reivindique como seu. Então, tudo que existe está debaixo da autoridade divina, inclusive a política. Por isso, devemos olhar para as Escrituras e aprender a viver nessa esfera, até mesmo participando dela. Muito bem. O governo e nossas obrigações. Já tivemos oportunidade de fazer um estudo panorâmico a respeito de Romanos, capítulo 13, versículo de 1 a 7. Mas a nossa lição vai nos dizer o seguinte, continuando na análise desse texto. Se os governantes refletirem a justiça divina, serão ministros de Deus para o bem dos que não praticam o mal. Isso está no texto. Pelo ensinamento bíblico, aprendemos que Deus, em sua graça comum, possibilita que os governos, genericamente falando, mantenham as sociedades em andamento, aplicando as sanções necessárias para que a capacidade de destruição do pecador não aniquile a estrutura social na qual subsistimos. Por essa razão, devemos respeito e submissão às autoridades. Então, o autor ele diz aqui que Deus, na sua graça comum, ele age junto às autoridades para que elas governem de forma aceitável. A graça especial é a graça que é derramada sobre nós, que somos servos de Deus. Mas Deus, pelo seu Espírito Santo, ele está presente em todas as partes, em todos os lugares, agindo nas nações para que a justiça e a verdade seja sempre estabelecida em favor da humanidade, em favor dos homens. Eu tenho certeza absoluta de que se o Espírito Santo não agisse junto aos governos e aos governantes, o nosso mundo já teria sido destruído pelos seres humanos, pelo pecado e pela maldade dos nossos corações. Mas pela sua graça comum, a graça que é derramada sobre todos, porque a Bíblia fala que o sol nasce sobre bons e maus. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus manda coisas boas, como o sol, que alimenta a vida. Deus manda coisas boas sobre todos. E parte dessa graça, dessa bondade de Deus, é o fato de que o Espírito Santo age perante os governos e os governantes para que dirijam bem, para que sejam incomodados na sua consciência, se não uma consciência cristã, mas pelo menos uma consciência humana, de que é necessário fazer aquilo que é certo, aquilo que é justo, que são valores que estão no caráter de Deus. É importante também destacar o seguinte: quando nós vamos escolher, por exemplo, um candidato que nós queremos eleger através do voto, é muito comum que nós sejamos levados à ideia de que o melhor candidato é sempre o candidato crente, é sempre o candidato cristão. E é claro que nós temos que dar preferência aos candidatos que são tementes a Deus, que são cristãos, que
vivem debaixo de valores cristãos. Mas muitas vezes nós não encontramos esse candidato. E aí nós temos que analisar aquilo que a Bíblia também fala de revelação especial e revelação geral. A revelação especial é a revelação que Deus nos deu para que pudéssemos crer em Jesus Cristo e sermos salvos. Mas existe uma revelação geral, que nós já falamos em aulas passadas, estudando o capítulo 1 de Romanos, em que Deus, através da natureza, através da criação, ele comunica a todos os homens os seus atributos. Então, todos os homens têm dentro de si, porque foram criados à imagem e semelhança de Deus, a capacidade de discernir o bem do mal, a capacidade de saber o que é justo, o que é injusto. É claro que quando nós recebemos a Jesus Cristo, essa nossa capacidade ela é aperfeiçoada, porque somos santificados. Mas o básico, todos têm capacidade de entender. Então, muitas vezes, eu vou dar preferência a um candidato não cristão que demonstre que recebeu e tem botado em prática essa revelação geral, ou seja, uma pessoa que tem mostrado caráter, uma pessoa que tem mostrado disciplina, uma pessoa que tem mostrado honestidade e principalmente preparo para poder administrar a coisa pública, ainda que em detrimento de um candidato cristão que não tenha nenhuma experiência administrativa, que não se preparou adequadamente para ser um administrador público, para ser um legislador, né? Então, nós temos que colocar sempre essas coisas na balança, sempre procurarmos um candidato cristão, mas nem sempre nós vamos encontrar um candidato cristão preparado ou um candidato cristão disponível. E aí nós temos que buscar nos candidatos sinais de que, pela graça de Deus e pela revelação geral, esse candidato mesmo não cristão, ele consegue assimilar e exercitar a capacidade de praticar a justiça. Continuando, novamente a pergunta, mas e os governantes, que são corruptos e despóticos? Devemos ser submissos a eles? A resposta tem que ser sim. Os Césares, que eram os líderes romanos da época de Paulo, eram despóticos, ou seja, eram ditadores autoritários, corruptos e com frequência eram imorais. Paulo fala sobre todas as autoridades. Assim, ele está em harmonia com o que Jesus declarou a respeito de Pilatos. João 19:11. Aprendemos que o limite de obediência se apresenta não em função da pureza ou honestidade do governante, mas em função do que ele pode determinar aos governados. É claro que isso nós tratamos na aula passada, quando nós estamos diante de uma autoridade que seja despótica, corrupta ou imoral, nós temos que buscar maneiras legítimas de nos opor a essa corrupção, esse autoritarismo e a esse despotismo, né? E aí a história, ela destaca o testemunho, que é um testemunho extremamente rico, e vale muito a pena conhecer a biografia do pastor Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. era um pastor negro, norte-americano, um pastor batista, filho de pastor, que também se chamava Martin Luther King, por isso Martin Luther King Jr., que lutou em favor dos direitos civis, principalmente dos negros, das comunidades negras, mas de todos os direitos civis de uma ampla gama da população, inclusive contra a guerra do Vietnã, a participação dos Estados Unidos na guerra do Vietnã. Mas ele foi chamado por Deus para deixar o púlpito
ou para utilizar a sua vocação de pastor para ir além das portas da igreja e se comunicar com todas as pessoas. E aí nós, quando estudamos a biografia de Martin Luther King Jr., que é extremamente rica, nós vemos que os discursos dele, que são aclamados como os maiores discursos da história da humanidade, junto com outros grandes oradores, a exemplo de Cícero, mas Martin Luther King, ele praticamente utilizava a tribuna para se comunicar com a população em geral e não somente com a igreja. Partindo da igreja para se comunicar com toda a população. E se tornou o maior líder da história, junto da história moderna, junto com Mahatma Gandhi, junto com outros, né, que depois, eu me recordando aqui, eu posso citar, como um dos maiores líderes dos direitos civis de todos os tempos. E a tática, né, o princípio que Martin Luther King levou para essa luta foi o que ele aprendeu com a Bíblia, que é da não violência, que é de quando você recebe um golpe numa face, você dá a outra face. E isso mostrou ao mundo todo a força e a capacidade de resistência de um povo oprimido. Nos Estados Unidos, na época de Luther King, existiam restaurantes exclusivos para brancos, universidades e escolas exclusivas para brancos. O transporte público, existiam lugares para os negros sentarem, lugares para os brancos sentarem. Então, o apartheid, né? Um outro líder, né? Nelson Mandela, o apartheid que acontecia nos Estados Unidos, o que é apartheid? É a separação, a segregação, é ficar separado. Era muito grande e muito humilhante, muito violenta. E aí, Luther King, ele, diferentemente de outros, né, da sua época, como, por exemplo, Malcolm X, que também foi um defensor dos direitos humanos, mas que pegava em armas, Luther King, ele pregava a paz. E o que eles faziam? Eles reuniam grandes grupos, partindo da igreja para a sociedade, e faziam marchas. Juntava um grupo grande, saía pela cidade, caminhando de um ponto a outro da cidade, pedindo justiça, pedindo igualdade, fazendo discursos, né, que eram verdadeiros sermões, porque ele falava de Deus, falava da justiça de Deus, falava da igualdade à luz das Sagradas Escrituras. É interessante uma passagem da biografia de Martin Luther King, que vocês podem acompanhar no filme Selma, que foi o marco, né, da virada, quando conseguiram realmente emplacar uma grande vitória. Os americanos, os norte-americanos, eles se reuniam em família, normalmente no sábado à noite, para assistir filme na televisão. E naquela época era uma emissora, eu não me lembro se era qual o nome da emissora, mas uma emissora de grande porte, como é a Globo aqui no Brasil, e ela transmitia filme, e era da cultura americana que todos sentassem na frente da televisão para assistir os filmes. E nesse dia da passeata, né, da manifestação que foi feita na cidade de Selma, o filme que estava passando era O Tribunal de Nuremberg. Um filme que trata das atrocidades que os nazistas fizeram contra os judeus na Segunda Guerra Mundial. Chama Tribunal de Nuremberg.
Então as pessoas, os americanos, milhares de pessoas, 80% das famílias reunidas assistindo o Tribunal de Nuremberg na televisão. E aí, durante o filme, a programação é interrompida e os repórteres começam a transmitir a notícia ao vivo a respeito da marcha em Selma, e as imagens são dos grupos que estão fazendo essa passeata, caminhando pacificamente, sendo violentamente espancados pela polícia. Bombas, cacetetes e espancamento, e as pessoas correndo desesperadas. E o que acontece? Providência de Deus. As pessoas automaticamente fizeram uma associação entre as atrocidades do nazismo com as atrocidades que as autoridades estavam praticando contra os negros norte-americanos, que, defendendo seus direitos de forma pacífica, estavam sendo violentamente reprimidos. Moral da história: no dia seguinte, o presidente dos Estados Unidos, ele é chamado à responsabilidade e declara que estaria aprovando ou encaminhando para o Congresso para aprovação uma série de direitos civis que trariam igualdade aos negros norte-americanos. Então nós vemos um homem que a princípio foi chamado para o Sagrado Ministério, para ser um pastor evangélico, recebeu um chamado especial de Deus para trabalhar na sociedade como líder de direitos civis, um líder que escreveu seu nome na história, um pastor batista, e que nos ensinou que nós podemos lutar pelos nossos direitos de forma legítima e de forma bíblica. E o exemplo dele foi a forma não violenta de reivindicação dos direitos civis. Continuando a nossa lição, a submissão ao governo não deve ser unicamente por medo da punição, mas pela compreensão, consciência do seu papel e de que os preceitos de Deus são melhores servidos debaixo de uma estrutura ordeira, principalmente no que diz respeito ao comportamento e testemunho cristãos. Romanos, capítulo 13, versículo 1 a 7, em resumo, vai nos ensinar, número 1, substanciar a fonte do poder, que é Deus. Só esse fato deve chocar muita gente, acostumado a identificar o poder como extraído do próprio povo. Na nossa Constituição mesmo está escrito: todo poder emana do povo. Mas a Bíblia nos mostra que todo poder emana de Deus. O povo não é soberano sobre todas as coisas, nem o povo tem uma moralidade, nem o povo tem uma capacidade de discernimento a respeito daquilo que deve ou não deve ser o governo. Essa máxima, né, que todo poder emana do povo, é uma ficção. Quando nós estudamos os iluministas, né, Montesquieu, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, nós estudamos que foi feito, né, eles advogavam que foi feito um pacto social, a sociedade abriu mão de parte da sua liberdade para que ela fosse transferida para a autoridade que exerceria o governo e tudo mais. Então nós estudamos lá o pacto social, mas isso é uma ficção? É uma ficção. Na verdade, as constituições e as normas mais bem aperfeiçoadas a respeito de cidadania, a respeito de democracia, a respeito de justiça, são aquelas que têm base nos preceitos cristãos, né? Basta ver que as democracias mais evoluídas, europeias, a democracia americana, né, elas são
democracias que foram constituídas por países de tradição cristã, e principalmente tradição cristã reformada. Número 2, Romanos 13, de 1 a 7, identifica os governantes como servos ou ministros de Deus. Já falamos na aula passada. Número 3, demarca com precisão a esfera da autoridade do governo. A autoridade é chamada para manter a lei e a ordem, dando tranquilidade aos cidadãos de bem. Isso é interessante. Maquiavel, ele fala sobre política. E ele diz: a política é a arte de adquirir o poder, manter o poder e transmitir o poder, permitindo que as pessoas vivam mais ou menos de forma tranquila. Então, na realidade, o que nós queremos é que o poder seja exercido de uma forma justa, legítima, mas, acima de tudo, que os governantes nos permitam viver de uma forma tranquila, que respeitem os nossos direitos e permitam que nós exercitemos principalmente a nossa consciência cristã. Certo? Número 4, Romanos capítulo 13, nos ensina que é legítimo a propriedade do pagamento de impostos, demonstrando seu caráter não condicional, especificando como uma obrigatoriedade ao cristão. Isso falamos também na aula passada. Não pagamos impostos na espera de uma contraprestação. Pagamos impostos porque é um dever, né? E nos submetemos a outros deveres civis, como, por exemplo, servir ao exército, né? Atender às convocações da Justiça Eleitoral para trabalhar como mesários, atendemos à convocação da Justiça para trabalhar como jurados, e, enfim, outras obrigações e deveres civis, porque é um dever, não porque nós esperamos receber alguma coisa em troca. E aí passamos a estudar, finalmente, um texto que é muito importante também para a compreensão do tema, que estamos falando, que é 1 Timóteo, que está em 1 Timóteo 2, de 1 a 4, que diz o seguinte: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que nós devemos suplicar, orar, interceder e dar graças por todos os homens. E no versículo 2 ele fala: em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, existe um mandamento que está consubstanciado nessa passagem bíblica, de que nós somos chamados para orar por todos os homens, mas especialmente pelos governantes, porque aqui fala em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Então, nós como cristãos participamos do governo de uma forma espiritual, porque nós somos chamados a orar pelos governantes. Essa é uma obrigação da igreja. Orar pelas autoridades. Para quê? Para que Deus mantenha a sua revelação, a revelação da sua graça no coração e na mente dos governantes, para que eles governem bem. E dessa forma nós possamos viver uma vida tranquila e mansa. Então, todos nós participamos do governo. De que forma? Todos nós, todos os cristãos, orando, intercedendo em favor dos governantes. Quando, por exemplo, me pedem para orar pelo presidente da República, e nós fazemos isso toda terça-feira,
Nós temos um grupo de oração dos Gideões Internacionais, eu faço parte dos Gideões Internacionais. Nós somos aqueles agentes missionários que entregamos aquela Novo Testamento azul. E eu sempre oro pelo presidente, oro para que ele se converta, porque eu não sei se ele é convertido, oro pela sua conversão. E se ele é convertido, eu oro pela sua santificação. E assim eu oro pelo governador, nós oramos, né? O nosso grupo de oração ora pelos prefeitos, pelos vereadores, pelos juízes, pelo promotor. Essa é a nossa obrigação como cristão e assim nós participamos do governo. Todos nós somos chamados a interceder, a praticar súplicas, orações, intercessões e ações de graças a respeito de todos os homens, mas principalmente a respeito das autoridades. Porque Deus quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, mas principalmente aqueles que governam. Amém? Meus irmãos, que Deus os abençoe. Espero que vocês estejam bem, estejam se protegendo. E no próximo domingo, a nossa última aula, o envolvimento político do cristão. Deus os abençoe, em nome de Jesus.